Pega o dinheiro do Campeonato Brasileiro, Ernest, e compra o Vitão agora. Não é bem assim. E eu vou te explicar isso agora. Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bom final de semana pra todo mundo. Espero que aproveitem esse sabadão e esse domingão de sol, né? Promete, pelo menos aqui em Porto Alegre, promete fazer um baita tempo, né? Um dia de sol ensolarado, tempo bom, céu claro, sem nuvens. Então é parque, é piscina, é praia. Cara, aproveita mesmo, porque eu fico trifeliz que tu possa também, no final de semana, dar uma descansada pra cabeça, né? Não, eu sempre digo aqui nos conteúdos, a vida não é só trabalho, né? A gente tem que dar uma curtida também. Eu quero falar com vocês nesse conteúdo aqui sobre uma questãozinha talvez não tão legal, né? Porque o que acontece? Todo mundo quer saber de contratação, reforços, chegadas, saídas e tal, renovações, mas eu quero falar com você sobre finanças. Finanças do clube. Por quê? Porque tem muita gente que me pergunta assim, Ernest, mas o Inter agora ganhou 43 milhões do Campeonato Brasileiro, como é que o Inter não tem dinheiro? Pois eu vou tentar didaticamente explicar para vocês de uma forma, obviamente, muito reduzida, mas eu acredito que vocês vão entender, beleza? Antes eu quero dizer o seguinte, tu tá precisando ganhar uns pila, tá precisando botar uns pila no bolso, então entra aqui, entra em kto.com, faz teu cadastro lá, utiliza o cupom Ernest e ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito. KTO tá chegando agora, cara, com muitas odds bacanas, muitas combinadas, bolão da Copa do Mundo. Cara, tem muita coisa bacana pra, de repente, agora no Qatar botar uns pilinha no bolso, né? Então, aproveita essa parada aí da KTO. E também agradecer a todo mundo que tá comigo aqui, cara. A Wine Vinhos, o Otto Canil. Nossa, tem muita gente aí de parceiro aqui do meu canal. Vamos lá. Vamos tentar pensar assim, ó. O Inter ganhou agora 43 milhões de reais do Campeonato Brasileiro, né? O que isso implica? Isso implica 42,7 milhões no bolso do Inter? Sim, com certeza. Vai ali vai o Pix, né, para poupança do Internacional. Acontece que esse dinheiro ele já tem uma destinação e eu vou tentar explicar. No início do ano, na verdade no ano passado, em uma reunião de conselho deliberativo, a direção vai e diz assim, eu quero gastar em 2022 100 milhões de reais, tá? Beleza. Aí, dentro desses 100 milhões, existe pagamentos, recebimentos. Dentre esses recebimentos, por exemplo, venda de jogador, patrocínios, dinheiro das copas, de todos os campeonatos que o Inter vai jogar. Então, o que acontece? Esse orçamento de 100 milhões, ele já está previsto, por exemplo, com os valores a receber. Então vamos supor o seguinte, eles projetam lá no orçamento, desses 100 milhões que eu vou gastar no ano, 20 milhões é em venda de jogadores. 10 milhões é pelo patrocínio das inúmeras empresas que a gente tem na camiseta. X milhões é por arrecadação social. Y milhões é por jogos, né, por bilheteria. E assim vai. Uma série de arrecadações, ou seja, valores que o Inter vai receber. Daí o que acontece? O Inter não vai bem no campeonato. O Inter, por exemplo, tem diminuição do quadro social. Logo, se você previu 1 milhão de quadro social e o quadro social caiu, tu não tem mais 1 milhão, tu tem 800 mil, já naquele orçamento, naquela previsão, tu já vai ficar devendo 200 mil, por exemplo. Se tu projetou 20 milhões de vendas e tu só vendeu, por exemplo, 10 milhões em jogadores, tu já está naquele orçamento, naquela rubrica, como eles chamam, tu já estás devendo 10 milhões. Tu previu, por exemplo, ganhar com as participações dos campeonatos 40 milhões,
Se tu não foi bem nos campeonatos e não ganhou os 40 milhões, tu ganhou 30, tu já tem menos 10 milhões. Então tu vai somando esses menos, e no final das contas, o teu orçamento de 100 milhões, tu não tem dinheiro para gastar os 100 milhões, porque o que tu previa lá tu não recebeu. Tu consegue entender? Ou seja, os 42 milhões, 0,7 milhões, né, que o Inter ganhou agora do Campeonato Brasileiro, vai ter que suprir a Copa do Brasil, que o Inter previu, por exemplo, chegar nas quartas de final. Vai ter que suprir, por exemplo, a Copa do Brasil, né, como eu falei, a Copa Sul-Americana. Vai ter que suprir, por exemplo, a arrecadação social, que caiu. Vai ter que suprir bilheteria do estádio e assim vai. Com isso, como cai, as contas mudam, as contas acabam mudando. E o Internacional, a direção do Internacional tem que pedir a famosa suplementação orçamentária. O que é isso? Nada mais é do que mudar o orçamento. Por quê? Porque o Inter previu que ia gastar 100 e está gastando 150 milhões, por exemplo. Não estou no número absoluto, a gente vai no número absoluto até o final do vídeo, fica comigo. Então, só para vocês entenderem, a suplementação orçamentária foi pedida pela direção do Inter. Vai ser votada agora na segunda-feira. Eu vou dar um exemplo para vocês, agora em número absoluto, tá? Eu vou botar na tela aqui agora para vocês verem. O Inter pediu 50,6 milhões a mais para o Conselho para ser autorizado a gastar no ano. O Inter, claro, teve um aumento de receitas de 33 milhões. 33 e alguma coisa, né? 33,500 alguma coisa, tá? Mas o Inter gastou demais, o Inter gastou mais do que previa. E aí, eu vou botar na tela aqui também agora o custo futebol dessa temporada. O custo futebol dessa temporada é 17 milhões de reais. O que isso significa? Ernest, então a folha está em 17 milhões. Não. O custo futebol é quanto o Inter gasta mensalmente com futebol. Isso inclui salários, encargos, futebol profissional, futebol feminino e futebol de categoria de base. Ou seja, é tudo que o Inter gasta mais os encargos. A folha do Inter hoje está entre 7 e 8,5 de reais. Tá? 7 milhões a 8,5 de reais. Por que esse é o número? Porque se a gente pegar basicamente o custo do futebol e dividir por 2, a gente tem a folha do masculino, se a gente fosse olhar. Mas como tem nesses 17 tudo, futebol feminino junto, a base junto, não dá para simplesmente chegar e fazer essa conta no Futebol Manager aqui que a gente sempre brinca. Entende? Então eu botei na tela para vocês verem aqui a elevação do custo futebol nas temporadas. Por exemplo, na temporada passada, o Barcelos ele foi muito mais diminuto em termos de custos de futebol, em termos de entregar dinheiro para jogadores, para buscar títulos. Porque também, vamos combinar, né, gente? Tem que fazer um time competitivo. Para tu fazer um time competitivo, tu precisa pagar os caras, né? Tu não paga, por exemplo, pro Alan Patrick um X salada e um refri, né? Tu tem que pagar pro Alan Patrick valores altos. Por Tyson, valores altos. O Edenilson ganha muito bem. Agora o Pedro Henrique quer uma renovação de salário, quer uma renovação contratual, vai ter que ganhar mais. O Wanderson vai ganhar mais. A folha do Internacional para 2023 pretende aumentar de 8 para 12 milhões de reais. E aí, obviamente, o custo do futebol também vai aumentar. Vai em torno certo de uns 25 milhões de reais mensais no ano que vem. Então fica ligado, cara, fica ligado porque nessa segunda-feira agora tem essa votação desse pedido de suplementação orçamentária que eu falei para vocês aqui e eu, obviamente, vou cobrir e vou trazer para vocês toda a informação deste conteúdo aí, dessa reunião, desse encontro dos conselheiros, beleza? Eu sei que é um papo que de repente nem todo mundo curte, mas é importantíssimo que tu entendas que não é bem assim, né? Ganhei dinheiro, posso sair gastando. Beleza? Se tu chegou até aqui, eu vou te agradecer demais, cara. Deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vem junto. Vamos lá, vamos falar cada vez mais do nosso Internacional. Bom final de semana para todo mundo, eu volto no finalzinho desse sábado. Um abraço, tchau!